At Corinthians, the club he captained, Socrates and his teammates participated in what everyday Brazilians dreamed of: democracy. They began an experiment in self-governance called Democracia Corintiana. Vai Brasil! Vai Corinthians! Qual é o teu time? Corinthians! Fala, meu povo, tudo bem com vocês? E nesse vídeo a gente vai falar sobre Dr. Sócrates. Ontem o prefeito de Nova York falou sobre Dr. Sócrates, falou sobre a democracia corintiana. A gente vai ver também como que tá a torcida do Corinthians espalhada pelos Estados Unidos, conferindo a Copa do Mundo. Se liga aí. Galera, aqui é mais do que um vídeo pra gente poder falar de Dr. Sócrates ou do Democracia Corintiana, e a gente vai falar sobre marca Corinthians. Olha o tamanho da marca Corinthians, gente. Não só por torcedores holandeses, que a gente vai ver também. A gente vai ver muitos torcedores brasileiros lá. A gente vai ver muitos gringos também falando do Corinthians. Mas o melhor desse vídeo, gente, é o prefeito de Nova York falando sobre democracia corintiana e Dr. Sócrates. Isso, para mim, é a chave de ouro pra gente falar do tamanho, do potencial da marca Corinthians. Se liga aí. Hi, Corinthians. Do you know this club? Yeah, the club Corinthians, I know. Who plays there? Yeah, Memphis. You told me that you watched a lot of games of Corinthians. Yeah, on ESPN. The pie. The Pie. And what the name is of the club? Corinthians. Corinthians. Yeah, that's it. Brazil. Who plays there? The pie. The Pie. Yeah, that's it, man. Yeah, Memphis the pie. Memphis the Pie. Yeah. Do you know the name of the team? Yeah, Corinthians. Corinthians. Yeah, of course. That's where Memphis the pie plays. Yeah. Yeah, of course I know Corinthians. Yeah. Yeah, of course, man. You know as well. Do you know which club is this? Corinthians. Corinthians. Yeah. Memphis. Yeah, it's from Brazil. Yeah. Memphis the pie. Yeah, that's it. Yeah, Corinthians. Corinthians? Yeah. Which Dutch player plays there? Yeah. It's got to be Memphis. Yeah, that's it. We Yeah. win the shirt. No, it's just. Wow. Do you like the shirt? Yeah, man. It's great shirt. It looks like the Dutch shirt. Yeah. Seems a little bit familiar. Vai Brasil! Vai Corinthians! Noruega. Can Norway be a surprise in this World Cup? Yeah, definitely. Yeah, definitely. Who's gonna score the goals? Haaland? Holland. He's gonna assist. He's gonna assist. Reach the final, maybe? You guys can reach the final? No. Quarterfinals. We are hopeful. We are hopeful. We're here to win. Vai Brasil! Vai Corinthians! Corinthians. Obrigado. Qual é o teu time? Corinthians! Qual a maior torcida brasileira que eu encontro em Nova York? Aqui é Corinthians, né? Vai, Corinthians! Vamos aqui nas gurias aqui, ó. Qual é o teu time? Time. Corinthians. Time. Vai Corinthians, rapaz! Qual é o teu time? Corinthians. Vai Corinthians sempre! Vai Corinthians! Qual é o teu time? Corinthians, vamos! Teu time. Brasil. Não, time. Corinthians. Teu time. Corinthians vai! Eita! A gente vai ganhar de 3-0 na Libertadores. Chupa! A gente vai ser campeão! A gente vai jogar o Super Mundial de Clubes e vai ganhar! Chupa! Chupa Palmeiras! Ser mundial! Qual é o teu time? Vai Corinthians. Qual é o teu time? Corinthians, vai Corinthians! Corinthians. Santos, porra! Vai Corinthians! Terra! Teu time. Brasil. Corinthians! Corinthians, porra. Corinthians! Corinthians! Vai Corinthians. Vai Corinthians! Corintiano é diferente. Qual é o teu time, amiga? O melhor do Brasil, o Corinthians! Corinthians. Vamos Qual é o teu time? Corinthians. E o teu? Corinthians. Ficou na dúvida. Vamos aqui. Amigo, qual é o teu time? No Brasil? Corinthians. As we look forward to Brazil versus Morocco, I've been thinking lately about Socrates, not the ancient Greek philosopher, but the Brazilian midfield maestro. Socrates played both in and for Brazil in the 1970s and 80s, including the 1982 World Cup, where he captained the side. These were difficult years in Brazil. A repressive military junta governed the country, imposing its rule through force. At Corinthians, the club he captained, Socrates and his teammates participated in what everyday Brazilians dreamed of: democracy. They began an experiment in self-governance called Democracia Corintiana. Whether you were the star striker or you worked in the laundry room, you had the same one vote. And as the military dictatorship tortured and murdered its citizens, Socrates led the players onto the pitch
wearing jackets with the words, "I want to vote for my president" on the back. Galera, vocês viram aí, né? Tanto o prefeito de Nova York falando sobre Dr. Sócrates, sobre democracia corintiana, mas aí vocês viram muitos torcedores brasileiros lá na Copa, vocês viram também torcedores gringos falando sobre o Corinthians, conhece o Corinthians por causa do Memphis Depay, teve um torcedor holandês pedindo a camisa do Corinthians, teve outro holandês falando que acompanha os jogos do Corinthians pela ESPN lá na Holanda. E aí eu tô falando, gente, quando eu falo de prefeito de Nova York falando do Sócrates, quando eu falo dos gringos falando sobre o Corinthians, ou até os brasileiros que estão fora do Brasil falando sobre o Corinthians, o que eu falo é de marca. Marca, tamanho de marca, potencial de marca. Parece que a gente parou no tempo. Parece que as pessoas lá dentro do Corinthians estagnaram em um sistema que só lesa os cofres do Corinthians. Eles não conseguem fazer dinheiro. Eles só conseguem fazer dívida. O Corinthians hoje está num sistema, gente, que se continuar dessa forma, daqui 1, 2 anos, o Corinthians vai fechar as portas. Galera, a história do Corinthians conta por si só. Olha a história do Sócrates, olha a história da democracia corintiana. Quando eu falo para vocês que eu enxergo o Corinthians como uma empresa e tento enxergar as atribuições das pessoas lá dentro como algo a agregar ao Corinthians, e hoje não acontece. Gente, eu estou falando de potencial, das pessoas terem potencial para gerar algo que o corintiano goste. Gerar dinheiro pro Corinthians, mas hoje não fazem. E os motivos são milhares, né? De motivos que a gente poderia colocar aqui. A gente poderia falar até de uma ferramenta que o Corinthians tem hoje em mãos, que é a Corinthians TV, que tá aqui na mesma plataforma que a gente tá agora, falando sobre o Corinthians. Só que a Corinthians TV, ela está sucateada. Ela só vive de fazer pré-jogo. Ela não vive de contar a história do Corinthians, de contar sobre os esportes do Corinthians. Ela não vive de entrevistar ex-jogadores do Corinthians. Por exemplo, a Corinthians TV, ela poderia ter feito um grande papel durante esses anos de informação. O presidente do Corinthians, que é o presidente americano que está lá nos Estados Unidos, ele poderia usar a Corinthians TV como uma plataforma oficial do Corinthians para abranger mais, cada vez mais, a comunicação do clube. Fazer da Corinthians TV um lugar onde você possa gerar dinheiro. Mas fazer da Corinthians TV uma plataforma onde pessoas do mundo todo possam conferir o que acontece sobre o Corinthians. Mas infelizmente a gente está numa situação, gente, que dá dó, para não falar outra coisa. A gente vê o prefeito de Nova York falando sobre Sócrates, democracia corintiana, mas se a gente for analisar a atual gestão do Corinthians, ou as últimas gestões do Corinthians, o Corinthians é tudo menos democrático. Eles não gostam da opinião dos outros. Na verdade, eles não gostam de opiniões contrárias. Eles gostam de baba-ovos. Eles gostam de pessoas que passam pano. Igual passaram pano por gestões e gestões do Corinthians, colocando o Corinthians como um clube com a maior dívida disparada do Brasil. Gente, vamos ter que dar um jeito. Alguma coisa vai ter que ser feita. Aproveito essa questão da Copa para falar que a marca do Corinthians ela é maravilhosa. É uma das maiores marcas do mundo. O escudo do Corinthians, gente, não é um Ctrl-C, Ctrl-V de outros escudos. O do Corinthians é diferente. Você consegue identificar em qualquer lugar do planeta porque é único. A marca Corinthians ela é única. Onde ela deveria ter suas histórias contadas e contadas pelas novas gerações até as últimas gerações. Mas a gente vê tudo o contrário. Infelizmente, tá? Mas é legal a gente poder ver o prefeito de Nova York entendendo um pouco do que foi Sócrates, do que foi o Corinthians. É legal a gente ver gringos falando sobre o Corinthians lá fora. É legal também a gente ver a divulgação do nome Corinthians, nem que for através de um jogador que o Corinthians também não tem interesse de ficar, talvez fique, talvez não, que é o Memphis Depay, que é um holandês. Por isso que eu sempre falo para vocês, o grande problema do salário do Memphis foi o Corinthians não saber usar a marca do jogador, ou pelo menos o jogador, para fazer dinheiro. Ele poderia ser um jogador muito barato, mas não, ele sai caro porque o Corinthians não sabe fazer nada com jogador internacional. Então, pessoal, vocês viram aí, a gente
Trouxe alguns gringos aí falando do Corinthians lá fora, no Brasil, brasileiros também lá fora na Copa do Mundo que são corintianos, mas eu acho que essa questão do prefeito de Nova York falar sobre Sócrates e democracia corintiana, eu acho que pegou, né, o torcedor. Torcedor que vê hoje um clube tão antidemocrático e a gente vê o prefeito de Nova York falando sobre democracia corintiana. Cara, que loucura, né? Mas vamos esperar que o Corinthians possa melhorar, que a gente possa evoluir, porque do jeito que tá, não dá pra ficar. Galera, peço pra vocês, deixem o like, se inscrevam no nosso canal, hype esse vídeo, dá uma força pra nós aqui no YouTube. Tamo juntos, muito obrigado, fica com Deus, valeu!